Salve, muito boa noite. A conversa muito boa hoje aqui no Frente a Frente, nessa mesa redonda de política que estamos falando aqui. Política define a sua vida, a sua casa, a escola dos seus filhos e a sua vida, né? Hoje aqui, nessa conversa boa, o senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo. Especialidade dele, segurança pública. Senador, nós estamos vivendo um momento aí de um certo... digamos, uma certa desistência com relação ao combate à corrupção, que é um dos fortes do seu discurso de campanha e da sua campanha eleitoral. Isso, com esses questionamentos, a Lava Jato, colocaram o juiz Sérgio Moro agora como réu, como o errado, né? Esse desmonte da Lava Jato, senador, é um recuo no trabalho contra a corrupção? Isso é preocupante, isso... Foi uma grande bandeira na última eleição, tanto é que nas pesquisas na época, pela primeira vez a segurança pública estava como uma prioridade para o brasileiro. E foi nessa pauta que eu acabei entrando. Nunca fui político, né? O primeiro mandato que eu tenho como senador. E entrei com compromisso de combater a corrupção. Temos feito um trabalho em cima disso, não só projeto de lei, como também relator do pacote anticrime, como uma relação com a OCDE. A gente tem... todos os recursos que a gente envia para o Estado, eu comunico ao Ministério Público, porque o Ministério Público me ajude a fiscalizar. Então, é uma nova forma de se fazer. Agora, que houve um recuo, sim, houve um recuo, só que a gente tem que agora, nas próximas eleições, não desistir. O brasileiro fala, não adiantou nada. Adiantou sim. Se não fosse essa nova forma do brasileiro entender e se preocupar com a política, porque antes não se preocupava, eu não estaria aqui, porque eu fui eleito sem verba partidária, eu não tinha um histórico político para ter um apoio e uma votação, eu fui simplesmente, a sociedade falou, você poderia se colocar à disposição. Então, o ano que vem, nós temos que dar continuidade e acreditar na possibilidade de um Brasil melhor, porque quanto mais entrar, principalmente no legislativo, pessoas, brasileiros que não têm um histórico e não têm problema na justiça, fica muito fácil. Eu até dizia, olha, temos que aprovar a prisão em segunda instância, mas a gente, no Legislativo, tem muitos que passaram pelo Executivo, que acabam respondendo processos, e quando vão para o Legislativo, não ficam independentes e mais soltos para poder tocar projetos que vai beneficiar essa questão que a sociedade sempre colocou. Então, eu falo muito para eles, olha, quanto mais do Legislativo tiver aquela pessoa que não tem processo nenhum, melhor, mais independente. E o foro privilegiado, para mim, é uma desvantagem enorme. Você fica muito... eu também acho. Não é vantagem nenhuma. É um julgamento... É mais rápido, né? A gente pedimos até... no Senado, o impeachment de um ministro, e a gente tem dificuldade de apoio, porque muitos passaram pelo Executivo e acabam respondendo, até de forma não merecendo, até movimentos políticos que denunciam e não tem fundamento nenhum, e depois vai ser colocado como inocente, mas ele fica com dificuldade de aprovar certos projetos. Agora, senador, o Zé Maria citou, inclusive, o ex-ministro Sérgio Moro. Ele vai ser candidato? Como é que o senhor viu a saída dele do governo? Olha, Ele é muito próximo do Podemos. Ele tem colocado que se vier, pode ser que venha pelo Podemos. A família não quer que ele tente, quer que ele saia. Eu acho que a forma como ele saiu foi uma forma que não foi correta no meu entendimento. Eu faria diferente, eu comunicaria o presidente que me colocou na posição, pediria demissão e depois eu faria uma coletiva comunicando a razão. O senhor acha, então, que ele errou? Acho. Quando ele saiu, na saída, na forma como ele Ele chamar a imprensa e comunicar através da imprensa o seu desligamento do governo, o governo se sentiu... Mas ele já tinha enviado a carta, né, para o presidente quando ele deu aquela coletiva. Mas entreguei e já estou na coletiva, né? Eu senti assim que ele se empoderou assim da questão do brasileiro, botar ele como uma grande figura do combate à corrupção, e ele foi. Eu não discordo. Muita gente fala que ele foi parcial. Eu acho que ele errou de ter ido para o governo. Acho que ele podia ter continuado
como juiz. Eu acho que foi um grande erro abrir mão de 22 anos de carreira e ainda ir para um determinado governo que era oposição daqueles com o qual ele foi muito, né? Apesar que foi para outras instâncias, não podia nem questionar a decisão dele, porque seguiu outras instâncias. Mas eu acho que ele errou de ter ido. Ele poderia agora, de juiz, se candidatar, aí tudo bem, ele ia entrar numa esfera mais neutra. Quem que o senhor vai apoiar em 2022? O presidente Jair Bolsonaro ou um outro candidato, o próprio ex-ministro Sérgio Moro? Olha, quando eu fui eleito, ia começar o segundo turno, eu já era um senador eleito. E a sociedade me perguntou quem que eu iria apoiar. Eu tenho como prioridade o meu Estado, eu sou um representante do Estado. Então, eu sempre coloquei assim, quem a sociedade escolher para presidir, eu sou um governista, eu não sou um bolsonarista, é diferente. Então, se a sociedade quiser que ele continue, vai ter o meu apoio para que ele faça um bom governo. Qualquer um que estiver ali vai ter o meu trabalho para que faça um bom governo. Eu não posso torcer para que o país vivencie um impeachment. Eu fui vice-presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa. Eu recebia no meu gabinete muitos investidores que diziam, olha, tanto o impeachment como uma intervenção militar causam um prejuízo enorme. É um recado para o mundo de que não adianta mandar recursos ou investir no Brasil, que pode ser que tudo mude. Então, essa instabilidade deixa de gerar emprego e renda. Então, eu nunca fui favorável ao impeachment, nunca vou ser. Deixa ele concluir o mandato dele. Se o brasileiro quiser que ele continue, nós vamos ter ele como novo presidente reeleito e eu vou continuar apoiando o governo. Perfeito. Senador, voltando aqui à pauta anticorrupção, o Congresso está preparando ali uma legislação para mudar ali a lei de improbidade administrativa. Veja bem, hoje um governante ele sai com muitos processos, alguns nem tão graves, mas que atrapalham muito. Eu conheço deputados que têm 840 processos. Um deputado entrou na faculdade de Direito para se defender. Ele não aguentava pagar advogado de tantos processos, né? E o objetivo seria ali tirar os processos por erro formal. O que é um erro formal? É quando não há dolo, quando não há intenção de roubar dinheiro público, mas porque faltou uma assinatura ou o impresso errado, um erro desse tipo. Mas o debate, senador, é de que estão usando esta mudança lógica para entrar ali e inocentar deputados e senadores que estão sendo investigados. Então, foi o que eu falei. Só depois que eu me tornei um parlamentar que eu fui entender que existe muito movimento político. A oposição faz uma denúncia, aí o Ministério Público é obrigado a abrir a investigação, aí fica lá o político, aí a imprensa divulga que ele está sendo. Então, existe também um movimento político, mas nós não podemos recuar. Eu acho que mesmo que ele falhou sem a intenção de falhar, mas o fato de ter uma lei rígida faz com que você fique mais atento, faz com que você coloque uma equipe mais competente, faz com que você fique mais alerta. Quando eu digo aqui da assinatura, não é brincadeira, não. Se a lei de licitações diz que você tem que assinar do lado direito e esquerdo da página, se você assinou do lado direito, é um erro formal passível de punição por improbidade administrativa. Então, voltando, eu não sou favorável a essa flexibilização, eu sou contrário, eu acho que, principalmente quando eu vi de um país, trabalhando num país que é muito rígido, a sua lei é muito rígida, então a lei, quando é muito flexível, você não se preocupa muito, você, então tá bom, vamos fazer desse jeito. Eu acho que a gente precisa ter uma lei rígida, principalmente quando o assunto é corrupção, é desvio de verba pública, porque a gente não pode ser irresponsável. Então, se eu me comprometo a assumir o executivo com essa possibilidade de eu depois responder algum processo, eu tenho que ficar muito atento, muito alerta, ter uma equipe muito competente. Eu acho que força a gente a ser mais na linha possível. Se a gente enfraquece a lei, aí dá aquela possibilidade de, eu errei porque não era a intenção, mas errei. Sim, mas o recurso sumiu o recurso. A gente vê hoje, a associação, hoje é muito claro, principalmente na pandemia, recurso desviado foi menos um leito, foi mais uma vida que foi perdida. Claro, então não pode menos achar um que oxigênio que foi comprado. Por falar em corrupção, senador, a CPI vai entrar agora na questão da vacina Covaxin. Nós até falamos aqui no início desse programa para você que existe lá na CPI já uma investigação para saber se essa vacina seria comprada por um preço acima do de mercado. Houve uma pressão muito grande.
o deputado Luiz Miranda, né, que é irmão desse técnico do Ministério, que não quis assinar a compra dessa vacina, ele se recusou a assinar porque disse que era muito esquisito, porque primeiro que uma empresa vendia, a outra estava no contrato e o pagamento seria feito a uma terceira. Ele achou aquilo muito esquisito e não quis assinar. O senhor acha que esse pode ser o grande caso dessa CPI ou o senhor acha que essa CPI realmente já se perdeu e não tem mais Olha, para onde a seguir? CPI não tem dúvida que é um movimento político, né, que é o trabalho para desconstruir o atual governo. Eu acho, mas também a gente não pode achar que não é nada. Então, se algo foi detectado, a gente precisa avançar e investigar. Agora, quando foi essa questão dessa empresa, uma terceira, surgiu uma quarta, né, duas empresas que poderiam estar intermediando essa compra, nós temos que também pensar que naquela época não se tinha vacina no mercado, então os fabricantes podiam fazer qualquer preço. Então, o fabricante, mas até hoje... Foi março agora, hoje de são 2020. poucas vacinas que estão autorizadas, né? Pode ser que ano que vem sejam mais de 100. Nós já temos hoje 4 são menos. no Brasil, né? O que a gente não pode fazer é achar que a gente tem que... porque tem menos vacina, o mercado aumentou o preço, então está valendo. Não, vamos investigar. Eu acho que o teu questionamento é muito correto. Por isso que eu sou contra a flexibilização da lei, que eu poderia dizer, mas o mercado fez com que eu comprasse um preço maior e tal. Não, a gente tem que entender o que aconteceu. Eu acho que nesse ponto a CPI ela é válida, até para o governo federal saber que há alguém fiscalizando o nosso trabalho também de fiscalização. Então, vamos fiscalizar? Vamos abrir todo o histórico da empresa, que movimentação foi essa. Agora, o presidente foi comunicado, então a gente precisa saber quais foram as ações que ele tomou após ele ter ciência do que estavam tentando comprar uma vacina fora de preço de mercado. Bom, a gente está iniciando agora essas investigações e a gente tem muita coisa ainda. O senhor acha que a CPI tem que ser prorrogada? Olha, eu acho que se a gente começou, desde quando eu entrei, eu sempre escutei isso de todo mundo, que CPI a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. Bom, eu estou vivenciando isso hoje, né? Iniciamos num movimento claramente político e hoje um fato se acende uma luz para que a gente dê continuidade. Eu sou contra parar, de repente, agora e não ter todas as informações que a gente precisa dar à sociedade brasileira. Agora, eu como senador e vivenciando hoje o parlamento, eu sinto a segurança de que hoje o atual governo não é um governo corrupto. Senão eu teria escutado, eu teria sido assediado por isso. Eu não fui em nenhum momento. Mesmo com esses casos aí, envolvendo o senador Flávio Bolsonaro, lá com o negócio da casa mal explicada, a compra da casa, temos também aquele caso lá dos recursos, do salário dos servidores, do gabinete dele. Então, ele está respondendo a esse processo. Agora, ele é filho do presidente, ele não é o presidente. Isso não tem nada a ver com o governo, né? Não, propriamente dito. A gente tem que ser muito... O nosso papel é fiscalizar o governo. Comparando Brasil e Estados Unidos, o senhor viveu muito ali na linha legal, né? Trabalhando com policiais. O Brasil é, por natureza, por cultura, mais corrupto? Olha, você sabe que é uma pergunta interessante, que quando eu entrei como senador da República, o meu assunto com os americanos pararam de ser na área da segurança pública e passou a ser na área da política. Eles falam que é muito parecido, mas em proporções diferentes. Eles falam, nós temos políticos aqui que têm o apoio de uma empreiteira, que faz uma reforma na casa dele. Eu achei que eu nunca fosse escutar isso lá. Não, lá é transparente. Lá o senador chega por um setor. E lá tem. O lobista é uma profissão, né? Agora, nós estamos caminhando para um país... Assim, eu não acredito que a gente parou no tempo e não acredito que a gente regrediu. A prova é eu hoje estar como senador da República sem nunca ter sido vereador e sem recursos partidários. Então, eu fiz a minha campanha, foi uma das mais baratas do Brasil, custou R$90 mil. Foi dinheiro de poupança. Então, a gente pode dizer assim, estamos avançando? Estamos. Poderíamos estar num lugar melhor? Poderíamos. Mas a gente não pode estar achando que o Brasil parou ou está regredindo. A gente precisa ter esse otimismo e entender que a gente continua nesse crescimento de acabar com a corrupção. A sociedade, ela é um problema por si só. O que nós precisamos mudar do Brasil é
essa cultura de tirar vantagens em tudo. Tudo é se tirar vantagens. Eu acho que é isso que a gente precisa mudar na sociedade. Sem perder a esperança, né, senador? Nós vamos para um rápido intervalo, mas pode continuar por aqui, porque ainda tem muito assunto para a gente tratar. A reforma administrativa, que está tirando aí um pouco do apoio dos militares, dos policiais ao presidente Jair Bolsonaro. A gente volta em 2 minutinhos, não sai daí.